representantes, as meninas representantes dos vereadores que não se fazem presente. Nós estamos só aqui fazendo uma reunião na solicitação do requerimento do 85, número 2018, do vereador Douglas Borba, onde ele solicita a reunião sobre transporte coletivo com o SUDEF, Executivo Municipal. Eu vou ler aqui o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, Douglas Borba, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno requerir a vossa excelência que promova a reunião entre os membros da Casa Legislativa, Executivo Municipal e a SUDEF, Superintendente de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. Senhor presidente e senhores vereadores, a SUDEF é o órgão estadual responsável pela integração do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Florianópolis. Desde 2016, vem fazendo estudos nas cidades para aprimorar o projeto para o transporte coletivo e necessita de tal reunião para apresentar o estudo e coletar as necessidades do nosso município. Sem mais para o momento, agradeço a atenção, certo de contar com os nobres edis, serão favoráveis à causa. Neste termo, pede deferimento, Douglas Borba, vereador. O representante da SUDEF é o Célio. Eu gostaria de convidar o Célio para fazer parte aqui da mesa. Representando o Poder Executivo é o Chapecó? Chapecó, por favor, fazer parte aqui da mesa. Tem mais alguém do Executivo? Não, só tu, né? Algum vereador Cunha, seja bem-vindo. Pode sentar na frente aqui, os pequeninos vão deixar de ficar na frente agora hoje. Para te assistir melhor o telão aí, tu vai ficar. Aliás, eu vou sugerir ao próximo presidente da Câmara que faça isso, que bota os menores na frente. Não é os maiores na frente, aí o cara de trás não enxerga, pô. Tem que ser igual na escola, formar o menor, o maior atrás. Só mim vai ser a última cadeira, vai ser lá. Algum vereador deseja se manifestar antes do pronunciamento do nosso amigo Célio? Não? Então vou passar a palavra para o Célio Stoltz. Tem muito Z e muito S aqui no seu... né? Célio. Alô. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, em nome do superintendente Cássio Taniguchi, da SUDERF, a oportunidade aqui da gente apresentar o projeto, apresentar também os próximos passos que são necessários para viabilizar esse sistema integrado de transporte coletivo na região metropolitana de Florianópolis. E ouvir de vocês algumas sugestões, críticas e fazer os esclarecimentos necessários para que todos tenham um conhecimento suficiente para auxiliar na implantação desse projeto. Tem uma apresentação aqui, ela foi voltada bem para os vereadores mesmo, né? Não vai entrar em tantos detalhes assim de cada linha de ônibus, apesar de elas estarem ali na apresentação. Mas depois, se tiverem mais dúvidas e quiserem mais informações específicas sobre isso, a gente passa sem problema nenhum. Bom, a região metropolitana de Florianópolis, para quem não conhece, é formada por 9 municípios, né? Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, Governador Celso Ramos, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Foi criada por uma lei estadual em 2014, a mesma lei que criou a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Está com um pouco mais de 1 milhão de habitantes hoje, né? E a superintendência foi criada com o intuito de coordenar ações integradas na região metropolitana de Florianópolis. As tais das funções públicas de interesse comum, que foram também definidas nessa lei que criou a região metropolitana, especialmente a mobilidade urbana, saneamento básico e gestão do uso do solo de uma forma bem ampla. Essa é a estrutura da superintendência.
ela tem uma peculiaridade, né? Ela é um órgão, uma autarquia do governo do Estado. A peculiaridade dela é que ela, na hierarquia da superintendência, tem 2 colegiados, onde as prefeituras também fazem parte. Primeiro é o CODERF, que é aquele do meio ali, que é um comitê técnico, com representantes de todas as 9 prefeituras, do governo do Estado e de sociedade civil organizada. E lá em cima, o colegiado executivo, é composto pelos 9 prefeitos da região, mais 3 secretários de Estado. E aqui embaixo, sim, a estrutura efetivamente do órgão, superintendente, diretorias, gerências e tal. Isso faz com que o órgão, as decisões estratégicas do órgão e da região metropolitana sejam tomadas por esses colegiados, onde as prefeituras participam. Então, inclusive a forma de seleção, para saberem, do superintendente das diretorias, ela passa por uma seleção dos colegiados, né? E aí o governador escolhe de uma lista formada por esses colegiados para nomear esses cargos. Que foi com o intuito de dar um equilíbrio assim, de forças, já que a gente está tratando de região metropolitana, que envolve tantos municípios como o Estado, é uma forma de equilibrar ali as forças desses colegiados. Sim. O diretor, desculpa, meu nome é Célio Stoltz, eu sou o diretor técnico da SUDERF hoje. E o diretor técnico da superintendência é o presidente desse colegiado aqui. Que acima dele ainda tem o dos prefeitos. Da Prefeitura de Biguaçu participam o Matheus e a Luana, que é uma arquiteta como titular e suplente. Né? Todo esse trabalho do transporte coletivo se originou lá em 2000 até antes, mas no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, o PLAMUS, que foi feito entre 2014 e 2015, que tratou de mobilidade urbana de uma maneira geral, desde pedestres, ciclistas, transporte coletivo, passando por transporte de cargas, uso e ocupação do solo, que tem uma influência direta nessa dinâmica de deslocamentos, gestão de demanda, que é trabalhar com grandes geradores de tráfego, né, para algumas ações, entre outros. E nesse projeto foram levantados muitos dados a partir de pesquisas de campo, levantados nos municípios. E do PLAMUS saiu a indicação desse projeto de reestruturação do transporte coletivo da região metropolitana. Né? E é isso que vem sendo feito agora desde 2016. Né? O PLAMUS foi finalizado em 2015, em 2016 foi criada a superintendência, junto com um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, começaram a desenvolver esse projeto. Que deu origem ao que a gente está chamando hoje da reestruturação do transporte coletivo da Grande Florianópolis, da região metropolitana de Florianópolis, que envolve não só a questão da operação dos ônibus, né, linhas, horários, itinerários, empresas operadoras, mas também a infraestrutura dedicada ao transporte coletivo, como BRT, faixas de ônibus e tudo mais, cada um nos seus tempos. Até 2 anos atrás, um pouco antes do início do projeto, foi definido que se tratariam de 2 projetos paralelos, um relacionado à infraestrutura, que é um projeto bem mais amplo, um projeto que envolve algumas centenas de milhões em recursos para a região metropolitana, então bem complicado de tirar do papel, e outro que também traz muitos benefícios, independente dessa existência dessa infraestrutura do transporte coletivo, que é a operação dos ônibus em si, que eu vou tratar agora, que é o foco dessa apresentação, que trata da rede de linhas de ônibus, a gestão associada, controle, operação, fiscalização, informação ao usuário, entre outros. Então, vamos lá. Mais uma vez, para quem não conhece, essa é a situação dos sistemas de ônibus aqui na região metropolitana. Existem 4 sistemas municipais de ônibus, o de Florianópolis, o de Biguaçu, o de São José e de Palhoça, e existe também um sistema intermunicipal de ônibus, né, que é sob responsabilidade do Estado, os municipais, responsabilidade de cada uma das prefeituras, e esse do Estado, que hoje é gerido pelo DETER. E o que acontece na prática é uma grande sobreposição dessas linhas, desses sistemas como um todo, que não se conversam, que não tem integração física, nem tarifária, nem nenhum tipo de integração de informação ao usuário, e aí tem uma lista longa para ser escrita. A proposta, de uma maneira bem geral, é unificar esses serviços, criando um só sistema metropolitano na área aqui dos 8 municípios que estão localizados na área continental da região. E aí eu volto aqui para explicar o porquê. Desses 4 sistemas municipais,
e intermunicipal, ou seja, desses 5 sistemas, só o de Florianópolis hoje tem contrato de concessão em vigor. Palhoça, Biguaçu, São José e o intermunicipal estão todos com contratos vencidos há algum tempo já. Tanto que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vem cobrando todos os municípios e o governo do Estado a resolver essas questões. A gente vem conversando há 1 ano e meio, pelo menos, com as comarcas do Ministério Público, tanto aqui de Biguaçu, Santo Amaro, Palhoça, São José e Florianópolis, e com aqueles do Ministério Público que tratam diretamente com o Estado, né, das linhas intermunicipais. Lá no início, para que aguardassem, né, eles estavam querendo que cada município licitasse individualmente o seu sistema e o Estado licitasse um outro, para, quem sabe, no futuro, fazer algum tipo de integração. E a gente mostrou de várias formas que, a partir do momento que os municípios fizerem concessões isoladas, a integração futura fica praticamente impossibilitada por questões contratuais. Aqui é o que eu já vinha falando, né, sobre os problemas hoje dessa ineficiência. Eu cito sempre um exemplo dessa ineficiência, que é bem fácil de visualizar, que é, por exemplo, um ônibus hoje que sai de Governador Celso Ramos e vai para Florianópolis, e hoje ele está saindo, acho que, com uma tarifa de R$ 7,80, R$ 7,70. 8,10, aumentou uns 2 meses atrás. Tá? E esse ônibus, a linha tem essa tarifa de 8,10, ele chega em Biguaçu, passa por São José até chegar em Florianópolis, e ele custa 8,10 em qualquer ponto desse trajeto. Acontece que na dinâmica de passageiros, tem muita gente que pega o ônibus em Governador Celso Ramos e começa a descer em Biguaçu, seja no centro de Biguaçu, seja no próximo à divisa, e também nos bairros do norte de São José, né, Areias, Barreiros e assim vai. Quando o ônibus chega aqui num trecho de São José, seguindo para Florianópolis, ele já não está mais cheio, né? Tem espaço vazio, tem assentos vazios, inclusive, só que ele continua custando R$ 8,10. Né? Ninguém em São José pega esse ônibus de Governador Celso Ramos, mesmo que tenha espaço ali, para ir sentado, para seguir para Florianópolis. E essa é uma das grandes ineficiências. Tem muita linha operando, principalmente nesse miolo aqui, entre o centro de Biguaçu, o centro de Palhoça e principalmente em São José, sem a necessidade. A ocupação média dos ônibus aqui é bem baixa na região, em torno de 31 passageiros. Mesmo nos horários do pico, foram feitas pesquisas lá em 2014 no Plamos, e o Observatório da Mobilidade da UFSC, que é o laboratório que vem trabalhando com o Estado, repetiu essas pesquisas em 2016 também, e novamente a gente constata que tem muita sobreposição de linhas, o que causa, apesar de ter algumas linhas que nos horários de pico operam lotadas, muitas outras operam com espaço, inclusive assentos vazios. Então aqui eu vou apresentar agora mais rapidamente, depois eu disponibilizo essa apresentação e outros arquivos, se quiserem, as linhas específicas de Biguaçu. Biguaçu, de todos os municípios aqui, é o que mais tem sua rede modificada. Tem muitas novas linhas sendo criadas. Se não me engano, são 11 linhas novas criadas no município. Hoje são, o Chapecó vai saber melhor que eu, provavelmente. Acho que são 4 ou 5 linhas só, né, do município de Biguaçu. A maior oferta aqui no município está nas linhas intermunicipais, inclusive. Então aqui são várias linhas. Eu vou passar rápido aqui, mas só para mostrar que tem uma por uma aqui, inclusive, né? Estiva, desculpa, está passando muito rápido. Fundos, Saveiro, Saudade, alguns bairros, inclusive, que hoje não possuem linha de ônibus, passam a ter. Boa Vista, Bom Viver. Aquelas linhas que já existem hoje permanecem, de maneira geral, com algumas modificações nos itinerários. Estiva, Fundos, Jardim Hospital, via Rio Caveiras. A nomenclatura aqui pode ser alterada, viu? Sem problema nenhum. Jardim Janaína, Morro da Bela Vista, Morro da Boa Vista, são os morros que hoje acho que não tem serviço também, né? Morro do Ivo é outro. Praia João Rosa, Rússia, via Hospital, Saudade, Sorocaba, Timbé e a parte norte de Biguaçu, Três Riachos, Vendaval Circular. E, de maneira geral, todas essas linhas se integram ao sistema metropolitano. Eu vou falar daqui a pouquinho da política tarifária, que daí vai dar para entender um pouquinho melhor os benefícios. E a linha executiva que existe em Biguaçu continua existindo, sabendo que também as linhas executivas que operam em Governador Celso Ramos e Antônio Carlos acabam servindo o município de Biguaçu também. Hoje não tanto, porque a tarifa é fixa. No sistema integrado ela vai ser variável por zonas de
as zonas tarifárias, o que viabiliza uma linha que sai de Governador Celso Ramos e passa por aqui. A hora que a pessoa subir aqui, ela paga o preço só daqui para frente, né? E aí está um bom ganho de eficiência do sistema. Falar um pouquinho dessa política tarifária. Vou fazer uma ressalva aqui. Os valores foram calculados, esses aqui são lá desde 2016, que a gente vem conversando com as prefeituras. Então, podem haver mudanças. E eles estão aqui numa margem de variação, esses patamares, porque algumas definições que vão ser tomadas ainda junto com os prefeitos, prefeituras, podem ter impacto significativo nas tarifas finais de ônibus, né? Um item sempre bem discutido é o ar-condicionado, por exemplo. Mas apresentar um pouquinho aqui. Então, a política tarifária funciona a partir desses patamares tarifários. Quanto mais longe eu vou, quanto mais o maior número de patamares, maior número de zonas tarifárias eu passo, mais alta a tarifa. Então, o patamar 1 seria o menor de todos, pegando aqui o núcleo de Biguaçu, né, o núcleo mais urbano de Biguaçu, a parte do centro para o sul. São José e Palhoça pagariam esse patamar 1. Qualquer deslocamento que comece e termine dentro dessas zonas, comece e termine aqui na zona azul, ou na vermelha ou na amarela, paga o patamar 1. A partir do momento que eu cruzo uma fronteira de zona, agora sair de Biguaçu e vim para São José, ou sair de São José e vim para Palhoça, paga o patamar 2, que é um valor um pouquinho acima do patamar 1. Patamar 3, eu agora atravessei duas fronteiras de zona, né? Saí de Biguaçu e fui para Palhoça, saí de Biguaçu e fui para Florianópolis. E assim sucessivamente até o patamar 4 e 5, que são os deslocamentos mais longos na região, até mais demorados, né, para fazer de ônibus. Uma grande diferença em relação a hoje, se eu não me engano, somando os sistemas, são 11 patamares tarifários, 11 tarifas diferentes no sistema, e não integradas, né? Esse é um ponto bem importante de ganho de eficiência do sistema e de benefícios para o usuário. A integração física e tarifária do sistema. Hoje, mais um exemplo bem falado, né? O pessoal de TV gosta de usar esse exemplo muitas vezes. A pessoa que hoje sai de Biguaçu e quer ir para Palhoça de ônibus, o melhor caminho é ir até o Ticem com uma linha intermunicipal, pegar outra linha intermunicipal do Ticem para Palhoça, né? Pagando duas tarifas cheias, né? Ele paga 6 e tanto até Florianópolis e mais 6,40 ou 50 até Palhoça, mais de R$13. Isso deixa de existir totalmente no sistema integrado. A partir do momento que ele troca de ônibus para se deslocar de uma zona para outra, ele paga complementos tarifários. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se ele saiu de Biguaçu e quer ir para Palhoça, provavelmente ele vai chegar num terminal aqui, está proposto para Biguaçu, eu vou falar um pouco mais na frente. A hora que ele troca de ônibus aqui para ir para São José ou para ir para Palhoça, ele vai pagar um complemento tarifário. Vamos lá, ele pagou R$3,80 aqui dentro de Biguaçu, trocou de ônibus para ir para Palhoça, ele vai pagar o patamar correspondente àquilo, só o complemento. R$3,80 vai pagar o complemento para R$5,70, e nunca duas tarifas cheias ou duas ou mais tarifas cheias. Esse é um grande benefício que faz reduzir o custo da tarifa média para a população em geral. Eu vou entrar agora nesses benefícios gerais, né? Aqui em Biguaçu, especificamente, são 11 novas linhas que atendem o município especificamente, além de novos serviços de Biguaçu para outros locais. O de Antônio Carlos, governador Celso Ramos, já existe hoje. A maior diferença é que, com a criação de um terminal em Biguaçu, seriam criadas também linhas diretas para Florianópolis a partir do terminal, que não param mais em lugar nenhum entre o terminal em Biguaçu e o Ticem, em Florianópolis. Além de linhas específicas para o Cobrasol, Barreiros, Cobrasol e Palhoça. Um aumento, até ficou 15%, aqui o aumento específico de Biguaçu vai ser bem maior do que isso, em número de horários de linhas, porque foram criadas muitas novas linhas, né? Aqui, são de 5, vão para 16, isso mesmo. Eram 11 linhas novas, mais as linhas que saem de Biguaçu. A redução das tarifas para São José, para outros locais, a partir dessa divisão em zonas tarifárias, né? Por exemplo, de novo, se eu vou só para São José e pegar o serviço de Biguaçu a São José, vai ter o custo de patamar 2. Não mais eu vou pegar o ônibus de Biguaçu para Florianópolis e pagar o preço para Florianópolis para descer em São José. A integração física, tarifária, com o cartão de ônibus, não só dentro dos terminais, mas em qualquer ponto de ônibus, né? Eu posso trocar de ônibus
e continuar pagando só o complemento tarifário, ou nem mesmo isso, se eu ficar dentro da mesma zona tarifária, usando um cartão de transporte. Um grande ganho é esses deslocamentos diretos na região continental, que não precisam mais passar por Florianópolis. Também a renovação da frota, tem todo um programa previsto que já vai estar refletido no edital de licitação de renovação e qualificação da frota, né? Hoje, vocês devem, quem conhece bem o sistema sabe que a idade média da frota dos ônibus aqui é bem alta, né? Uma das razões é a falta de contrato há alguns anos já, que as empresas não conseguem renovar as frotas, seja aqui em Biguaçu, em Palhoça, São José, a situação é bem similar. Isso muda, né, com a nova concessão. Todos, 100% da frota, já desde o início da operação com acessibilidade, seja em veículos com o elevador, seja em veículos de piso baixo, com a rampa manual. Aí um sistema de informação em tempo real, com fiscalização, rastreamento dos veículos, sistema de informação aos usuários, também para saber em tempo real quanto tempo o ônibus vai levar para chegar num ponto de ônibus. Isso facilita bastante utilizar o sistema, né? Não mais você precisa ir para o ponto de ônibus e ficar naquela dúvida. Várias dessas melhorias vêm sendo implantadas no sistema em Florianópolis, a partir da concessão que foi feita em 2014. A gente está indo um pouquinho além até dessas melhorias. E agora uma parte bem importante, que era um dos grandes objetivos dessa reunião com as câmaras, que a gente vem fazendo em todos os municípios da região, que tem a ver com essa estrutura de gestão do transporte coletivo metropolitano. De maneira bem simplificada é isso, né? Hoje cada município é responsável por serviços de transporte coletivo local, né, municipal, e o Estado é o responsável por serviços de transporte intermunicipal, sejam eles de Chapecó até Florianópolis, seja em áreas urbanas, zonas urbanas, como o de Biguaçu a São José. E a proposta é juntar, dentro de uma estrutura colegiada, esses serviços municipais e intermunicipais no sistema só metropolitano que eu mostrei. Não só na questão física do sistema, mas também nessa gestão. Essa proposta preliminar que vem sendo conversada com aquele comitê técnico da região metropolitana, o CODERF, estruturar essa organização a partir de 3 instâncias, uma sendo uma instância técnica operacional, a SUDERF mesmo, eu vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Uma instância técnica deliberativa, que é a chave lá das tomadas de decisões desse sistema metropolitano, que aí envolve diretamente representantes das prefeituras e SUDERF para tomar as decisões sobre criação ou supressão de linhas, horários de ônibus, tarifa pública, né, do sistema, atualização das tarifas, investimentos no sistema, entre outros. E uma instância consultiva, que seria um Conselho de Transportes Metropolitano, também onde participam, além do poder público, os operadores de ônibus e representantes da sociedade civil também. Criando, no fim das contas, uma estrutura de gestão associada desse sistema metropolitano, que junta competências municipais e estaduais, onde os municípios participam diretamente. Tem um número-chave que eu gosto de tocar, que é, para terem ideia, hoje, nessa área dos 8 municípios, juntando aqueles sistemas de Biguaçu, Palhoça, São José e o intermunicipal, 70% dos usuários de ônibus usam as linhas intermunicipais. Só 30% usa linhas municipais. Só que acontece que os municípios não participam hoje de nenhuma decisão relacionada a essas linhas intermunicipais, apesar delas terem muito impacto na população que mora nesses municípios. E isso se altera com essa gestão associada. Ao mesmo tempo que o município compartilha a responsabilidade sobre as linhas municipais, o Estado compartilha a responsabilidade e tomada de decisão sobre as linhas intermunicipais, nessa estrutura colegiada de tomada de decisões, né? Também reduz, claro, os custos de gestão. Outra dificuldade grande dos municípios. A gente está tratando de uma região metropolitana pequena, é a menor região metropolitana entre capitais do Brasil, formada por municípios pequenos e médios, né? O maior, Florianópolis, com 470 mil habitantes. Biguaçu hoje com 61, 62 mil, pelas projeções do IBGE.
E esses municípios, com essas receitas e população pequena, têm sérias dificuldades para criar estruturas para planejar, gerir e fiscalizar o transporte coletivo. Mais uma vez, ao se juntar esses 8 municípios junto com o Estado, viabiliza de uma maneira mais simples, com recursos menores, uma estrutura de planejamento e gestão que atenda toda essa área dos 8 municípios. E daí vem a redução dos custos de gestão e a própria execução do sistema. E aí, de forma geral, viabiliza um sistema de maior qualidade, considerando os mesmos recursos investidos, quando se compara com um sistema onde os municípios licitariam seus sistemas municipais e o Estado intermunicipal. Agora, uma parte mais importante aqui, que é o que precisa acontecer. Esse é o histórico um pouquinho do projeto. Desculpa. Não, esse já é o histórico do projeto, de uma maneira bem falando ao longo da apresentação. Ele começou lá atrás com a conclusão do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana, passou por a elaboração da primeira versão dessa proposta da rede de linhas que atenderia a região, que foi apresentada em apresentações públicas, com debate com a população, vários vereadores participaram dessas, foi feita nos 9 municípios. Aqui em Biguaçu foi, acho que ali no auditório da Secretaria de Saúde, não sei se eu estou errado, é saúde, né? E depois essa rede foi reformulada, várias alterações foram feitas, teve novas conversas com prefeitos, prefeituras, e agora a gente está nesse estágio de apresentar mais uma vez aqui nas câmaras de vereadores de toda a região. Há 2 meses atrás foi encaminhado um projeto de lei estadual, a ALESC, que dá umas regras gerais para essa integração do transporte coletivo da região metropolitana. E agora, os próximos passos, né? O que precisa acontecer ainda para esse sistema sair do papel e poder ser licitado efetivamente. O primeiro ponto é a aprovação desse projeto de lei estadual na ALESC, né? Esses são 3 pontos-chave para isso sair do papel. É um projeto de lei estadual hoje com um conteúdo já consensuado entre os prefeitos. Essa minuta de projeto de lei foi aprovada naquele colegiado técnico, o CODERF, e foi ratificada pelo Colégio Superior da Região Metropolitana, né? O conteúdo do projeto de lei estadual é bem simples, não altera em nada a competências, responsabilidades dos municípios. Ele simplesmente transfere do DETER para a SUDERF, para essa superintendência, a responsabilidade sobre as linhas de transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano aqui na região metropolitana só. O DETER continua gerindo todo o resto do Estado. E ele autoriza o Estado de Santa Catarina a se conveniar com os municípios para criar esse sistema integrado, né? O próximo passo, depois de aprovado esse projeto de lei, hoje até teve reunião, não teve, né, porque não teve quórum, mas a gente vem acompanhando junto às comissões da ALESC que estão avaliando o projeto. Tá. Foi encaminhado em agosto. Vai acontecer uma audiência pública ainda esse mês, que foi a proposta lá para tentar agilizar a tramitação. Ele vai passar por 3 comissões, a CCJ, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Transportes e Desenvolvimento Urbano. O que foi proposto é fazer uma audiência pública com as 3 comissões conjuntas, né, aberta também e com a participação de prefeitos, representantes das prefeituras, vereadores que se interessarem, para dirimir qualquer dúvida e sair dessa audiência pública com encaminhamentos claros para aprovação nas comissões e para levar a plenário. O próximo passo é a assinatura de um convênio de cooperação entre o Estado de Santa Catarina e as prefeituras da região. Isso é um documento assinado pelo governador do Estado e pelos prefeitos da região. Esse convênio é o que trata das questões de compartilhamento de responsabilidades. Especificamente, o convênio trata dos municípios autorizarem a SUDERF a fazer a licitação, a concessão dos serviços locais de transporte, junto com o intermunicipal, que vai ser repassado para ela pela lei estadual, e dar umas regras gerais como vai funcionar essa gestão integrada, né? Com aquela estrutura que eu mencionei, está lá nesse convênio de cooperação, e outros detalhes.
também pode ser... Esse convênio já foi, a minuta dele foi aprovada já no CODERF, naquele comitê técnico, mas ainda falta os prefeitos. Os prefeitos, na verdade, hoje estão aguardando o projeto de lei estadual ser aprovado para sentar e finalizar esse convênio de cooperação, para assinar e seguir em frente. E agora uma participação muito importante das câmaras, né? Toda essa estrutura de gestão associada foi estudada e proposta lá pelo Planos, já, por aquele Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana. Tem 2 volumes do plano, né, que tem no total 19 volumes, que trataram especificamente dessas questões institucionais, jurídicas e administrativas da questão da mobilidade urbana na região. E nesse modelo, esse convênio de cooperação assinado entre governo do Estado e prefeituras precisa ser ratificado em todas as câmaras de vereadores para dar a segurança jurídica necessária para fazer a concessão e a gestão associada de todo esse sistema. E aí entra a participação direta das câmaras. Desculpa. Em paralelo, até para que a gente não aguarde tudo isso que tudo isso seja finalizado, para então começar a fazer consulta pública, audiência pública de edital, o edital precisa passar pelo Tribunal de Contas para depois ser lançado, a gente pretende, assinado o convênio de cooperação, começar a mais uma vez voltar para a população e todos os interessados com consultas públicas do edital de licitação, agora não só das linhas de ônibus e como vai operar o sistema e do edital completo, que trata de questões financeiras, tarifas, entre outras. E o último passo seria a assinatura de contratos de programa. Aí sim é um documento que aí ele que vai detalhar especificamente entre a SUDERF e cada um dos municípios as cláusulas dessa gestão associada. Por exemplo, a SUDERF assinaria um contrato de programa com o município de Biguaçu, outro com o município de Palhoça, outro com... E aí vai tratar de cláusulas gerais, de como vai funcionar. É um contrato especificamente onde a SUDERF vai estar prestando serviços para o município e o município vai colocar cláusulas onde vai cobrar, como vai ser feita essa cobrança, essa fiscalização, entre outros. Aí sim, ele estabelece aqui cláusulas de funcionamento da gestão associada do transporte coletivo, né? Incluindo os direitos e deveres de cada parte, né, das prefeituras e da SUDERF. E aí sim pode ser lançado o edital de licitação. Ou seja, dá para perceber que os prazos e o caminho é muito mais político, jurídico, administrativo do que técnico em relação ao edital. O edital está bem avançado já, só não está finalizado porque tem decisões estratégicas que precisam ser tomadas com os municípios. E é claro que não faz nem sentido chamar os prefeitos agora para discutir tarifas se a gente não tem nenhum 1 ou 2 passos já ultrapassados. E de maneira geral, essa melhoria do transporte coletivo, para finalizar a apresentação, não passa só por essa gestão associada, não só pela operação dos ônibus, né? Essa reformulação do sistema, operação de ônibus, tarifas e todas as melhorias que eu mostrei, mas passa também pela ação dos municípios e do Estado nas questões de infraestrutura locais. Como, por exemplo, isso já foi feito alguns estudos para cada um dos municípios, e são propostas bem simples, de melhorias que cada município também pode fazer para melhorar o transporte coletivo local e regional como consequência. Aqui em Biguaçu, por exemplo, todo mundo conhece, né, ali esse ponto principal em frente ao Banco do Brasil, aqui perto, inserir faixas preferenciais de ônibus, né, eu digo preferenciais porque um veículo aqui precisa acessar essa faixa para entrar no estacionamento, para entrar em algum lugar. Esse somatório de melhorias está passando muito rápido, e aqui passam praticamente todas as linhas que vêm para o norte da região metropolitana passam nesse trecho de Biguaçu, né? E todas perdem tempo com trânsito nos horários de pico e assim por diante. Então, cada município pode agir também concretamente para fazer essas pequenas melhorias ao longo do tempo do transporte coletivo e assim auxiliar na melhoria dos serviços prestados à população. Acho que é isso que eu tinha para falar de maneira geral. Importante agora abrir para questionamentos, críticas, para que possam ser feitos esclarecimentos. E, claro, pedir o apoio de todos que concordam ou que precisem ainda de esclarecimentos, para atuarem para que isso saia do papel o quanto antes, né? Vocês devem conhecer bem por aqueles próximos passos que eu mostrei, que o desafio não vai conseguir ser vencido só pelo governo do Estado ou só pelos
pelas prefeituras e câmaras individualmente, vai precisar um esforço conjunto para tirar isso do papel. Então, fique à vontade agora para fazer suas perguntas, sugestões. Estamos abertos. Tá, quero agradecer a tua apresentação aí, Célio. E é magnífico no papel, né? Só que a nossa população aqui clama com urgência de uma solução para o nosso transporte coletivo. Como tu mesmo disseste, estão sendo criadas 11 novas linhas. E isso a gente tem que resolver com uma certa urgência aí. Então, a gente vem tratando disso aí, eu acho que desde 2008, 2009, que começou a ser discutido isso aqui no nosso município. Depois veio a questão do Planus, que veio a somar, mas está só no papel. E a gente tem urgência nisso. E as empresas, a gente tem cobrado aqui essa questão dessas linhas a mais aí do nosso município, mas as empresas não querem investir, tu sabe, né? Vou falar o que tu já sabe. Enquanto não sair a licitação, porque não sabem se vão ganhar e não querem fazer um investimento em equipamentos novos. Então, realmente, nós estamos numa sinuca de bico aqui, porque a pressão vem toda em cima de nós aqui. O que tem de indicação aqui, pedindo linha de ônibus aí, e aumentar o horário, porque nós estamos aqui numa situação talvez um pouco diferenciada das outras regiões. Se tu tens acompanhado aqui, a nossa população ela cresceu muito, muito mesmo aí nos últimos 5, 6 anos aí. Então, é uma coisa geométrica. As pessoas estão vindo muito morar aqui em Biguaçu. Biguaçu não tinha empreendimento imobiliário nenhum. Nos últimos, vamos botar 10 anos aí, a explosão demográfica aqui foi uma coisa do outro mundo. E as pessoas precisam de transporte coletivo. Essas linhas, esses bairros aí, que estão crescendo aqui para dentro, é uma coisa fantástica. E a gente tem que resolver isso, e a gente não consegue resolver. Estamos de mãos atadas aqui, todos os vereadores estão de mãos atadas, não tem o que explicar, não tem o que dizer mais para a população. Eles acham que nós estamos enganando. Seria bom que todo mundo pudesse ver isso aí, que tu explanasse aqui, para ele saber que está sendo feito, mas a gente depende disso aí para poder tomar alguma atitude. Então, até para, como dizer, avalizar esse projeto naquela questão onde a Câmara vai ter que ratificar depois esse processo. Mas o que eu tenho para te perguntar, não é nem perguntar, eu quero um prazo. O que tu acha disso aí? Vocês que estão nessa situação, que estão lidando com isso no dia a dia, porque a gente está nessa morosidade. É porque isso está sendo discutido aqui antes do Plamus. Essa integração já começou a ser discutida aqui antes, no primeiro governo do prefeito Castelo, já se tinha essa integração do transporte, um terminal ali em Serraria, etc. e tal, tudo isso, e até agora não saiu nada. Então, as pessoas ficam cobrando e cada vez a população aumentando e a linha de ônibus não aumenta, a gente não consegue atender. Entendeu? No próprio hospital ali. A gente hoje tem um hospital aqui que as pessoas querem ir para o hospital, não tem linha de ônibus. Não tem uma linha circular que pegue em todo o local ali, o dia todo, para as pessoas chegarem no hospital. Então, meu único, como eu falei, o plano é excelente, maravilhoso, espero que funcione na prática, mas o que a gente quer realmente é que ele seja implantado, porque disso aí, até a aprovação e até a efetivação desses terminais, tudo isso aí é a coisa que eu queria saber quanto tempo tu acha que a gente vai levar para fazer esse processo aí. Tá, obrigado. Um comentário, eu concordo plenamente. Hoje é uma situação que, até quando perguntam, de vez em quando eu participo de alguns eventos com outras regiões metropolitanas, né? E aí, quando eu falo da questão dos contratos aqui, o pessoal fala assim, como assim está sem contrato há tantos anos? Sim, está sem contrato, nenhum. É uma situação muito peculiar, né? Hoje os municípios, muitos deles, dos 4 maiores, tem poucas condições para conseguir licitar, inclusive, porque para licitar bem feito tem que ter um projeto bem feito, tem que ter orçamento para isso. Para integrar, precisa de investimento em, no mínimo, um terminal, né? Não precisa tudo passar por lá, mas precisa. Em relação a prazo aqui, então essa solução integrada e associada facilita para a região como um todo, né? Esse é o lado bom. Em relação a prazos, como eu mencionei, o prazo é muito mais político do que técnico hoje.
Eu tento dar prazo sempre, tem que assumir alguns prazos específicos que não dependem do executivo, que é esse projeto de lei estadual. A gente está batalhando ali desde abril, pelo menos, para que esse projeto fosse encaminhado para a LESC e fosse avaliado rapidamente, e que ele precisa ser aprovado esse ano, né? Todos sabem, agora teve as eleições, acho que 55% dos deputados estaduais vão ser outros. Se não for aprovado esse ano, esse projeto de lei vai ficar lá para o meio do ano, e olhe lá, né? Porque vai ter que explicar para mais da metade da Câmara de novo, da Assembleia novamente. Então, aprovado esse ano, a gente consegue licitar no segundo semestre do ano que vem. Por todos os prazos, que, inclusive obrigatórios, seja não só os políticos, a assinatura do convênio, mas tem audiências públicas, tem consulta pública do edital, tem audiências públicas, tem que passar pelo Tribunal de Contas, para então ser licitado. Então, até ser bem direto, no primeiro semestre do ano que vem não tem como sair, por causa desses prazos e dessas exigências. E se essa lei estadual for aprovada esse ano, tem condições de ser licitado no segundo semestre do ano que vem, tem mesmo. Claro que isso depende ali no meio do caminho das ratificações nas câmaras. A gente fez reunião até agora com 5, essa é a 6ª reunião, falta São José e Governador Celso Ramos. Dos municípios menores, os menores que Biguaçu, a conversa foi bem positiva, até porque eles nem têm serviços municipais de transporte coletivo, né, e nem têm condições de ter. Então, a solução integrada só tem a ganhar. E dos municípios aí, Biguaçu, São José e Palhoça, que a gente sabe que, como existe algum serviço municipal, tem essa discussão entre divisão das competências ali, né, das responsabilidades. Então, mais uma vez, o projeto de lei é aprovado esse ano, estadual, tem condições de licitar no segundo semestre do ano que vem, diria mais para o fim do ano até, para começar a operar só em 2020. O problema hoje é que os municípios não conseguiriam fazer nada mais rápido que isso. E não porque não tem competência para fazer, porque o processo, primeiro, muitos dos desafios que a gente está enfrentando vão ser similares nos municípios. Audiência pública, consulta pública, construir um projeto de licitação, né? Entender as demandas, construir linhas, horários, itinerários. Nos municípios, Palhoça, São José e Biguaçu, é quase, a não ser que os municípios coloquem dinheiro no sistema, não dependam só da tarifa, não vão conseguir chegar numa oferta de linhas e horários tão grande quanto o integrado, porque no integrado a gente consegue aproveitar linhas, por exemplo, né, de Antônio Carlos e Governador Celso Ramos para servir Biguaçu. Se Biguaçu licita no municipal, vai ser complicado integrar futuramente, por causa das cláusulas contratuais. E assim por diante. Então o prazo é para licitar no segundo semestre do ano que vem. Isso tendo prazos razoáveis de aprovação nas câmaras municipais também. Acho que é isso, né? A situação é muito peculiar hoje. As empresas não conseguem... As empresas não investem por tudo isso que foi falado, e também porque hoje até acho que todo mundo conhece a situação, a Jotura, a empresa que está com uma situação pior hoje na região, ela nem consegue empréstimo em banco, porque ela não tem contrato para mostrar no banco para pegar o empréstimo. Então é bem... e também o gestor público tem seus problemas, porque não tem sem contrato, o que eu vou cobrar, né? O que eu vou fiscalizar sem contrato? Hoje está nessa situação que o que era operado continua sendo operado, e é isso. Para lá de 2020, então. Esses terminais também serem... Para começar a operar, sim. Precariamente ainda. Começar a operar, né? sim. Começar a operar ainda precariamente, Olha, vamos dizer dessa forma, né? Porque... Dá para começar a operar bem. Claro que num primeiro ano de operação, muita coisa pode ser melhorada, alterada, normal. Afinal, é um sistema novo. Mas começa a operar muito bem já, inclusive. Que a gente está dando prazo, por que eu coloco 2020? A partir da data que sai o ganhador da licitação e assinatura do contrato, vai ser dado 6 meses para iniciar a operação. Isso porque é necessário. Tem que comprar ônibus, tem que pintar ônibus, tem que comprar sistema de bilhetagem, tem que contratar pessoal, tem que treinar pessoal, tem muita coisa envolvida. E esses terminais de integração que tem que construir, isso Também vai ser licitado pelo Estado ou vai ser pelo Estado por quem? A proposta, que até foi conversado especificamente com os prefeitos de Palhoça e Biguaçu, Biguaçu já tem aqui há algum tempo, como existia essa ideia da empresa fazer a integração do municipal com o intermunicipal. Tem o terreno ali em Janaína, que alguns devem conhecer, né?
E aí a conversa era que o município tentaria de alguma forma viabilizar o terreno para o Estado construir. Isso foi uma conversa preliminar, se encontrar outras formas pode ser também. A gente está estudando 2 alternativas para a construção desses terminais, que pode ser junto na concessão, pode ser, uma das alternativas é isso. E a outra não, é o Estado construir, o Estado mesmo licitar somente a obra, por exemplo, que talvez seja um caminho mais demorado. Eu acho que vai esticar mais um pouquinho. Mas vamos lá, vereador Fernando, tem primeiro se inscrever. Célio, presidente, secretário Chapecó, amigos vereadores, boa tarde a todos. A minha pergunta era mais ou menos sobre prazo também, que a gente já vem escutando desde o meu primeiro mandato aqui sobre o PAMUS. Eu acho que, faz 5, 4 anos que está no papel. Infelizmente, a nossa população não pode esperar tanto tempo. E eu acho que, pelas falas aqui, eu acho que vai levar mais 5 anos. Em 2020 não faz. Até peço ao vereador Bilico, que apoiou o deputado João Amin, que é o presidente da Comissão de Transporte, que fale com ele também para dar agilidade nesse projeto, porque a população não pode esperar e pagar por isso, por um serviço tão mal prestado como a empresa Biguaçu presta aqui no nosso município. É até um crime o nome da empresa Biguaçu, o nome da empresa ser Biguaçu, porque pelo município não faz nada. Aqui o secretário Chapecó, que a gente já teve em reunião lá com um projeto que é colocar o ônibus nos morros de Biguaçu, que é desumano a população subir 2,5, 3 quilômetros morro acima e não ter linha de ônibus nessas localidades, como o Morro do Ivo, como o Morro da Boa Vista, o Morro da Bela Vista, e várias reuniões que a gente fez, né, juntamente com o secretário Chapecó, a gente sai de lá quase dando dinheirinho para a empresa, que eles não têm lucro. Eles pagam para trabalhar, mas também não saem. Então, a minha pergunta até, Célio, não é mais diretamente a ti, é mais ao nosso secretário de Transporte Chapecó, o porquê não ter licitado ainda uma nova para vir para cá, pelo menos no municipal aqui, no transporte municipal, porque eles têm medo de sair, dizem que não tem lucro, mas tem medo de sair. Pelas reuniões que a gente escutou lá, eles vão protelando para que não tenha licitação aqui dentro do município. Então é um pedido que eu faço aqui ao secretário Chapecó, ao prefeito Ramon, que dê andamento a isso. Porque, não vão licitar, não estamos esperando pelo PAMUS, porque do jeito que está indo aí, vai levar mais 5, 6 anos e não vai sair tão cedo do papel. Então, esse é o meu pedido e até minha pergunta ao secretário se está tendo algum andamento, essa nova licitação, porque, não sei, a empresa Biguaçu está conseguindo fazer empréstimo, que também não tem contrato aqui na nossa cidade. Então, passo a palavra ao secretário Chapecó para dar essa resposta para a gente. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, presidente da Câmara, o Célio, aos demais vereadores. Não, Fernando, inclusive, eu juntamente com o Saúl já estamos levantando algumas coisas para ter uma reunião com o prefeito, juntamente com alguns vereadores, ou todos, para a gente começar a partir para isso aí mesmo. Porque tudo que tu cobra, eu digo assim, não adianta cobrar. Tu és prova disso, já me acompanhasse umas 2 ou 3 reuniões, e aquela historinha, choradeira é a mesma, não tem condições, não dá para fazer. Então eu acho que a partir de agora tem que partir nessa situação, licitar. Se o Clamus levar 5 anos, nós vamos ficar esperando 5 anos. Então, depender do executivo, legislativo, bater de frente e trabalhar em cima do mesmo pensamento para a gente conseguir fazer alguma coisa. Beleza? Até complementar, então, Chapecó, eu acho que o presidente aqui, em nome de todos os vereadores também, a gente está de braços abertos para assumir junto essa causa e juntamente com o prefeito, porque como está, não pode ficar, gente. Aumentou vários moradores na localidade dos fundos, o vereador Cunha é um aqui que sempre está cobrando mais linha, mais horários, e esse pessoal que mora nas localidades altas do município
Não pode ficar sofrendo tanto assim, gente. Então, acho que tem que ser para ontem essa licitação. O Biguaçu faz alguma coisa, a gente já abre essa licitação. Garanto, abrindo essa licitação, vai aparecer várias empresas. Fazer alguns complementos. Assim, eu venho desde o início do projeto, né? Na época do Planos, eu trabalhava na Prefeitura de Florianópolis, acompanhei o Planos dentro da Prefeitura. Desde o início do projeto, eu estou coordenando ele no início pelo laboratório na UFSC, desde o início do ano passado na SUTERF. E posso afirmar tranquilamente que, primeiro, o município de Biguaçu vai ter sérias dificuldades para montar o projeto para licitar, porque ele não vai parar em pé. Não vai ter empresa que vai se interessar, que ou o município coloca dinheiro do bolso para criar essas linhas, as tarifas pagas pelos usuários não vão manter esse sistema em pé. Isso não tem nada, mais uma vez, não tem nada a ver com incompetência do município, tem a ver com as condições geográficas de moradia e de origens e destinos das pessoas. Aqui em Biguaçu, 79%, quase 80% dos deslocamentos nos ônibus são para fora de Biguaçu, né? São José e Florianópolis, os principais destinos. Ou seja, se eu licitar um sistema municipal aqui com linhas de morro, a gente está falando que essas pessoas aqui, quase 80%, não ficam dentro do município. A hora que eu licito o sistema municipal e crio a linha do Morro da Bela Vista, só que essa pessoa do Morro da Bela Vista não quer ficar em Biguaçu, ela quer ir para São José ou Florianópolis. Ela vai pegar aquela linha municipal, que vai ter que ter uma tarifa necessária para manter aquele sistema municipal, vai ter que descer em algum lugar e pegar uma outra linha intermunicipal que outra empresa, em outro contrato de concessão, vai estar oferecendo. Para começar, ela vai pagar 2 tarifas cheias, não tem o que fazer. Ela vai pagar a tarifa municipal, vai descer em algum lugar, pegar o ônibus de outra empresa, de outro contrato de concessão, pagar uma nova tarifa, para esse até o seu destino final. Outra coisa que muito provavelmente vai acontecer, aquelas linhas intermunicipais que vêm de outros lugares, ou mesmo que vão ser criadas em Biguaçu, caso o Biguaçu não participe, tem muita gente que, se Biguaçu licitar o serviço municipal, vai continuar existindo linhas intermunicipais para transportar as pessoas que querem sair do município. Essas linhas intermunicipais vão competir com essas municipais. Não lá na ponta do morro, que provavelmente, se o sistema não for integrado, a linha intermunicipal não chegaria lá. No integrado ela já vai chegar. Mas a partir do momento que chegou numa via principal onde passam outros serviços, o sistema intermunicipal vai estar passando. E nessas vias, o sistema intermunicipal vai oferecer mais linha e mais horário. Simplesmente porque tem mais gente querendo sair do que ficar dentro. Ou seja, tem maior oferta, tem mais gente disposta a pagar a tarifa daquela linha intermunicipal para ir até São José, que ela vai pagar uma vez só. Ao invés de pegar uma municipal para depois pagar outra intermunicipal, que é o que acontece hoje, em vários locais, ela tem grandes chances, inclusive, dela caminhar um pouco mais para pegar só a intermunicipal. E é por isso que não para em pé, né? E em Palhoça, que é maior, uma situação muito similar. Palhoça tem condições até melhores que Biguaçu, porque tem uma população maior, né? Uma demanda maior. São José é uma situação até pior que Biguaçu, porque tem muita oferta de ônibus já em São José e tem pouco passageiro no sistema municipal. E, de novo, isso não tem a ver, isso não é uma culpa do município, é a situação de localização das moradias, dos empregos e dos deslocamentos da região. E aí, voltando para o Plamus, né? O Plamus foi lá na época elaborado pelo governo do Estado, não foi nem pago pelo governo do Estado, para que todos saibam, foi um plano pago e licitado pelo BNDES, num projeto piloto do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES. Foi um plano piloto em regiões metropolitanas do Brasil, né? Escolheram aqui também, porque é uma região pequena, era melhor para fazer um piloto, né? Uma primeira vez. Isso fez, talvez, com que as prefeituras olhassem aquele projeto como um projeto só do governo do Estado, quando, na verdade, aquele projeto e isso aqui precisa ser entendido também pelas prefeituras, população, câmaras e prefeitos, como um projeto da região, não é do Estado e não é das prefeituras. E quanto mais gente, aí eu volto para a questão da licitação municipal, seja em Biguaçu, Palhoça ou São José. Vários dos desafios que vocês vão enfrentar para fazer uma municipal, a gente já vem enfrentando há tempos. A começar pelo projeto da licitação. Vão ter que ter ideia das demandas de ônibus, onde é que as pessoas pegam o ônibus, onde é que elas descem para calcular quantos passageiros, para ver quantos horários e quantas linhas eu vou conseguir colocar para que o sistema se pague com a arrecadação tarifária.
Depois disso, eu vou ter que montar um edital de licitação, que vai ter que ser onde vai ter que fazer consultas públicas, audiências públicas. Talvez aqui, não sei como é que as especificidades da legislação municipal, mas muitas vezes as licitações precisam ser autorizadas dessa dimensão pelas câmaras de vereadores. Ou seja, vários desses passos que eu coloco aqui vão ser os mesmos para as licitações municipais. Para resumir, quanto mais cada uma dessas partes se empenhar em fazer o mesmo projeto sair do papel, mais chance a gente tem de fazer um projeto sair do papel, né, num prazo menor. E é isso, né? Se cada município tentar aí construir seu próprio caminho, que pode acontecer, né? E o Estado construir seu caminho paralelo das linhas intermunicipais, muitos vão estar enfrentando os mesmos desafios, com custos similares e tudo mais. E o resultado final para a população vai ser pior. Eu falo isso pelo lado técnico mesmo, das demandas, das origens, destinos, dos custos de operação do transporte coletivo, dos custos envolvidos com tudo isso. Biguaçu vai conseguir colocar uma estrutura pequena de monitoramento, de rastreamento em tempo real dos ônibus, de gestão, de fiscalização, de tudo isso? É complicado isso, né? Ainda mais para municípios pequenos. E por isso que, mais uma vez, a gente vem defendendo há tempos esse projeto como o melhor para a população. Tem muita coisa a ser feita além desse projeto para transporte coletivo, não tenho dúvidas. Ele não vai resolver todos os problemas, mas ele vai resolver muitos dos problemas atuais. Resolve. E depois, se lá na frente forem necessárias alterações específicas para o município de Biguaçu, para servir melhor a população de Biguaçu, mais uma vez, Biguaçu é parte da tomada de decisões, ponto, né? Não fica alheia às decisões. Ô Célio, só a título de informação para ti, nessa tua estatística aí de que o 70% do transporte é para fora de Biguaçu, até concordo. A tua estatística deve estar certa, por quê? Porque a gente não tem o transporte aqui. A grande reclamação do nosso município é querer vir no Bom Viver, fazer compra no centro, não tem ônibus. Tem ônibus às 2 horas, depois tem outro às 5. Estou dando um exemplo para ti. Então, eu acho que essa licitação aqui, a gente tinha que tentar ver alguma coisa, aqueles transportes, ou de van, ou de micro, alguma coisa menor, para fazer aquela ficar circulando alguma coisa. Tem que se estudar alguma coisa, porque só vou te fazer uma pergunta, tu é carro comissionado do Estado, né? Então, o Estado vai mudar o governo agora. Já está vendo o que vai acontecer, né? Provavelmente vai mudar toda a equipe de vocês que estão trabalhando nesse projeto, e isso vai dar mais uma travada no processo ainda. Então, vamos para frente, né? Mas nós temos que achar uma solução até lá. Esperamos que não. Essa situação dos cargos comissionados, municípios e estados vivem, né? Pois é, mas é complicado, sabe disso. Das linhas municipais, para falar, essa oferta de linha municipal só se viabiliza nesse projeto porque muito da ineficiência que existe hoje é tirada do caminho, né? O Conselho foi reformulado, todas as linhas foram revistas itinerário por itinerário de todas as linhas da região, e esse projeto viabiliza várias novas linhas em Biguaçu. Muitas dessas linhas que eu apresento aqui, dificilmente um sistema municipal vai viabilizar. Vai continuar sem ter condições de colocar as linhas municipais. E aí eu posso mostrar números à vontade, se precisar. Bom, senhor presidente, secretário Chapecó, senhor Célio, né? Nobres vereadores, eu tenho alguns questionamentos. No papel é muito bonito, né? Ótimo. Não vai sair do papel este ano, tenho certeza, devido a questões políticas. Reportando a situação do nobre vereador Fernando, é uma grande realidade. Já devíamos ter feito realmente a licitação, não é culpa do Chapecó, porque nós estamos aqui já há 6 anos, é culpa nossa também. A culpa nossa, que já deveria ter sido feito, porque realmente a população fica aquém, à mercê de uma empresa de ônibus. Podemos colocar, sim, outras empresas participar de licitações, porque não é só uma empresa. Como você realmente falou, que São José tem várias empresas trabalhando, Biguaçu poderá ter também. Mas vejo que este é um consórcio, não necessariamente, mas mais ou menos, para mim, na minha visão, praticamente um consórcio. Eu vou muito para Curitiba e eu vejo que o sistema integrado de Curitiba, ele funciona muito bem. Se este sistema for estilo Curitiba, com plataformas, me fugiu, com estações, mas com aquelas gabines, eu acho que é viável. Porém, ainda está muito vago
muito vago o que você ainda está apresentando ainda. Tem muita coisa por vir. Nós somos em 8 municípios. Nós precisamos juntar os 8 municípios juntos, as 8 câmaras de vereadores, para realmente tirar do papel. O projeto, Célio, é excelente, mas aqui no papel. Eu quero ver prática. Eu quero ver vocês trazerem aqui as plataformas, os terminais do intermunicipal, do municipal. Você desce do morro para numa plataforma. Dessa plataforma você vai até Jurerê ou até lá em Palhoça, é o sistema Curitiba, né? Só estou me reportando, senhor presidente, até porque eu estou com um compromisso, um exame, estou um pouco, né? Daqui a pouco eu tenho que sair. Então, eu gostaria de ver com você o seguinte: esse sistema é integrado, é a primeira pergunta, é integrado tipo o sistema de Curitiba? Se for, parabéns, mas precisamos pôr na prática e explicar, trazer mais dados para mostrar para a população que isso haverá uma audiência pública. Precisamos. Porque realmente a Biguaçu deixa a desejar. Eu falei das cabines, Curitiba, e vai ser gerido por quem? Por um consórcio? Isso é uma autarquia? Vamos analisar quem vai gerir esse, entre aspas, para mim vai ser um consórcio. Essa é uma licitação para todos de uma vez ou por município? Esse é um outro ponto. Que vai ter uma licitação. A empresa ganhou a licitação, vai vir várias empresas do Brasil para participar dessa licitação. Então vai, licitação. Então vai ser um lote só ou dividido por lotes, por município, ou seja, 8 lotes, que não funcionam. E o sistema Plamus, né? Correto, é Plamus. Vai ser uma autarquia, eu quero ver quem vai administrar essa situação. Novamente, não vai passar na Assembleia este ano. Vocês podem esquecer. Vai virar para o ano que vem, vai mudar governo ou não, mas vai ser para o ano que vem. E isso nós vamos começar a trabalhar em 2020. Infelizmente, gostaria que fosse para amanhã, porque em 2012, um dos projetos do meu trabalho era um ônibus no morro, tal, que não vai sair nunca, também já lançou, não vai sair. Mas, voltando, senhor presidente, e meu amigo, eu queria que você respondesse, o prazo realmente é para 2020? É agora? Vai passar? Não vai? Vai depender da Assembleia ou dos municípios? Porque se for dependendo dos municípios, nós somos em 8 municípios, correto? Da região, são 8, né? São 8 na região, mas no sistema seriam 8. 9 na região, mas no sistema seriam 8. Não, 9? 9 com Florianópolis, mas Florianópolis é o único que já tem o sistema. Exatamente. Então são 8 municípios. Se os 8 municípios se unirem e participar de uma audiência em conjunto, eu acho que vão precisar da Assembleia, desse projeto estadual. É necessário? Não sei. Fica a pergunta aí. Vamos lá, tentar. Na proposta de sistema integrado, sim, é bem similar a Curitiba. Agora, a questão da infraestrutura de corredores de ônibus, o que é mais conhecido de Curitiba é as estruturas de corredores de ônibus, com as estações de pré-embarque, né, aquelas estações tubo, que operam tanto naquelas canaletas do ônibus expresso, como nos ligeirinhos. Eu nasci e cresci em Curitiba. O superintendente da SUDERF é ex-prefeito de Curitiba, por sinal. Mas tá, é nessa. Mas deixando bem claro, esses investimentos em infraestrutura que Curitiba fez muito antes da ocupação urbana se espalhar, que todo mundo sabe que custa mais barato, né? Eu desapropriar lotes não edificados ou nem lotes glebas. Aqui tem um custo, só para terem ideia, num trecho central aqui que vai do centro de Biguaçu até o centro de Palhoça, até Florianópolis, em torno de mais de R$1 bilhão para colocar infraestrutura. Ou seja, por isso que a gente separou, não dá para hoje esperar uma licitação, aguardar uma licitação só depois que tiver corredores, porque aí sim que a gente sabe que vai para 10 anos no mínimo. Então, mas a proposta de sistema integrado, sim, inclui corredores de ônibus de BRT, essas estações, terminais, integração física e tarifária na área dos 8 municípios. A gestão é como eu mostrei naqueles slides no final. É um colegiado que tem E por que já respondo a questão da Alesc? É preciso esse projeto estadual, porque ele que autoriza o Estado a assumir e compartilhar as responsabilidades com o município. A Constituição diz que transporte local, município.
E os estados acabam ficando com o transporte intermunicipal. Para eu compartilhar essa minha competência constitucional, eu preciso de autorização legislativa. E por isso que precisa da LESC pelo lado do estado e das câmaras pelo lado dos municípios. E as outras, o prazo, e aí eu volto para a questão. Tem dificuldade de se aprovar esse ano? Tem, mas a gente, para ser bem sincero, a perspectiva era que o projeto de lei não seria nem encaminhado esse ano. Que a gente, com apoio bastante da sociedade civil, de setores do empresariado, conseguiu pressionar para que fosse. E eles continuam ajudando a pressionar. E aí eu volto para quem conhece deputado, tentar levar essa importância para os deputados que vocês conhecem, para dar agilidade nessa tramitação. Então, acho que eu respondi todas, né? Então, hoje até o sistema, finalizando, o sistema de Curitiba era integrado com a região metropolitana, inclusive, né? Deixou de ser há uns 4 anos atrás, agora estão tratando para voltar a ser. Mas aquele sistema conhecido do município ainda opera igual. Na realidade, viu, só para concluindo aqui as suas falações, realmente Curitiba tem corredor, né? Mas mesmo os patamares que você fala, eu posso falar porque eu tenho filhos que moram lá, você sai de Curitiba, vai a Santa Felicidade, você paga R$4 até. Campo Magro, você paga R$4,70. Você anda no centro todo de Curitiba e vai nos bairros por R$4,70. Você sai do centro de Curitiba, vai a Campo Magro, você paga R$4,70. Claro, tem corredores, mas as cabines, aqueles tubos, nós podemos ter aqui, podemos ter um terminal e alguns tubos, sim. Claro que o corredor jamais terá. Eu ainda achei um pouco alto algumas colocações dos patamares ali, a R$9. Mas era isso. Eu também gostaria de pedir licença, senhor presidente, que realmente eu tenho um exame agora às 16h30. Obrigado. Ok, vereador. Obrigado pela participação. Vereador Ednei. Boa tarde, senhor presidente, secretário de Chapecó, nosso amigo Célio, vereadores e a todos aqui presentes. Primeiro, parabenizar pelo seu domínio, né, sobre o projeto e até a garra que você defende esse projeto, né? E realmente o projeto é bom. Eu não gosto de ser pessimista, né? Eu sou uma pessoa otimista, sempre prefiro acreditar que vai sair em 2019, 2020. Vamos torcer para isso, né? Mas eu quero chegar em 2 pontos. Assim, agora há pouco ainda fui levar o meu carro no Estreito para revisão e voltei. Fiz questão de voltar de ônibus. Até falei para o Chapecó, subindo no elevador, que fazia mais de 10 anos que eu não andava de ônibus. Passou o amarelinho, eu não quis pegar. Vou pegar o tradicional mesmo. Biguaçu, paguei R$6,25. Não sabia nem que se entrava pela porta da frente. Já fui correndo para trás, quando acaba era na porta da frente que entrava. Mas tudo bem. Eu quero chegar ao seguinte, ali o preço vai baixar, né? vai melhorar para os usuários, mas ali nesse projeto engloba a qualidade dos ônibus, também nesse projeto amarra isso, as empresas que vão concorrer depois, o consórcio, seja o que for, a qualidade dos ônibus, porque, vamos supor, esse ônibus que eu peguei agora à tarde é um ônibus bem precário. Se botar um ônibus desse para subir o Morro da Boa Vista ou o Morro do Ivo, com certeza ele vai subir e vai descer no reboque, não vai aguentar. É uma barulheira, parecia uma charanga, assim, é uma coisa muito ridícula. Então, esse era um ponto, né, se vai ter a obrigação da melhoria na qualidade dos ônibus, né. Outro ponto, não sei se eu tive que sair para atender uma ligação, não sei se algum vereador falou, sobre no início desse projeto também, uma vez eu vi o superintendente que você falou, o Cássio, né, do transporte marítimo. Você não falou, acho que não falou nada aqui, né? A gente vive em Balneário, Biguaçu, a Florianópolis, pelo mar seria aqui 10, 15 minutos, né? E eu acho que não foi falando nada. Vai englobar também isso aí? Ou ainda é mais para frente ainda do que vão ter que primeiro resolver a parte terrestre para depois a marítima, né? Porque, eu digo assim, a gente vai para o Nordeste, chega lá, eles botam a gente naqueles barcos a remo, dizem que é uma atração turística ainda, e é o transporte turístico lá que eles falam. E aqui a gente tem condições de construir mirante, não é mirante, mas onde embarque e desembarque ali, com qualidade, né, botar um transporte marítimo de qualidade que vai beneficiar muitas pessoas, vai ser até mais rápido para chegar a Florianópolis, ou Palhoça, São José, que seja, né? Isso, a outra pergunta seria essa, se engloba também isso nesse projeto. Em relação à frota de ônibus, aos veículos, sim, vai estar tudo regras que vão constar no edital, em tipos de ônibus a serem adquiridos, especificidades dos ônibus, né, em relação à motorização, a qualidade interna de assentos,
tem normas brasileiras já bem avançadas que obrigam isso, e aí cada concessão faz suas exigências adicionais. Inclusive, nesse projeto com a Universidade Federal, a gente tem uma parte do projeto, que até já fez um relatório final lá, que é um programa de qualificação e redução de emissões de poluentes da frota de ônibus do transporte coletivo da região. Que, de uma maneira bem geral, vou falar, num primeiro momento, né, a partir do primeiro dia de operação desse novo sistema, teria uma frota ali, todos os ônibus vão ser, todos os critérios vão ser renovados, vai ficar a idade máxima dos ônibus, os ônibus padrões, assim, né, de 3 portas, esses que mais rodam por aí, em 10 anos, idade média 6 anos, que é o comum em vários editais. Isso vai fazer com que a frota, comparando com a frota atual que roda, vai ter uma renovação, olha, hoje teria que renovar, seguindo esses critérios de concessão, provavelmente 80% da frota teria que renovar o ano que vem, né? Se for para Palhoça, 100% da frota provavelmente teria que ser renovada. Então, sim, critérios de qualidade, tudo vai estar no edital. Essa especificidade de melhoria ambiental e melhoria de qualidade dos ônibus ao longo do contrato, não só num primeiro momento, vai envolver também inserção de ônibus alternativos a diesel, né? Ônibus com motorização híbrida, que é diesel elétrico, gás natural, entre outros. A gente até está tendo um apoio, a gente conseguiu há 1 mês e meio atrás uma consultoria específica, de graça para o Estado também, para a região, que vão aprimorar essa parte da melhoria da frota especificamente, que aí vai ter um reflexo no edital, mas não só no edital, né, na gestão futura dessa substituição da frota dos ônibus por ônibus de melhor qualidade e com menor emissão de poluentes. Quanto à questão do marítimo, nesse projeto aqui, nessa concessão, não está incluso, né? O que foi conversado com os prefeitos é naquele que eu mostrei, que é o convênio de cooperação entre Estado e municípios. Os próprios prefeitos, o vice-prefeito de Biguaçu estava na reunião e a prefeita Adeliana, que estavam discutindo sobre o assunto, e foi pedido para incluir nesse convênio de cooperação o transporte marítimo, inclusive. Por que isso? Porque, apesar de não estar nesse projeto, qualquer coisa que saia em transporte marítimo também tem que envolver os municípios, que hoje o que vem acontecendo também, né? Tem a empresa lá, que todo mundo já deve ter ouvido falar, interessada em botar uma linha ali de teste, né? A Baby Barcos. Tinha 2 empresas, uma está, acho que, mais avançada. Mas aí é o DETER que vem hoje lidando com isso, e aí tem que envolver os municípios, que a gente precisa saber, onde é que vai estar esses atracadores, trapiches nos municípios? Ele vai estar integrado com o transporte coletivo terrestre ou não? Se não tiver, tem poucas chances de prosperar. Aí, para finalizar, no Plamos tem umas orientações bem concretas em relação a rotas de transporte marítimo. Tem uma dificuldade bem grande no início de se implantar, principalmente por como é que vai fazer esse sistema, vamos lá, se pagar, né, parar em pé. Se tiver um incentivo, vamos colocar, de governo do Estado e municípios, para viabilizar num primeiro momento, isso facilita bastante. Que aí depois, com a atração de passageiros, você consegue manter um sistema pago com tarifas. Mas nesse momento não está incluso. Até porque hoje a gente não tem nem dados assim, específicos o suficiente para incluir numa concessão ao mesmo tempo. Mas uma coisa certa é que, existindo, precisa ser integrado ao transporte terrestre. Senão, nenhum nem o outro vai ser muito... Senão não vai funcionar. Vereador Salmir. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário Chapecó, Célio, nobres vereadores e quem nos acompanha está aqui presente. Algumas perguntas de forma objetiva, até pelo avançar do tempo. Célio, eu gostaria de saber quem definiu as linhas, falando especificamente de Biguaçu aqui, vi que são 11 linhas novas e algumas já existentes. Isso foi definido pelo município? Existiu alguma equipe montada no município que fez alguma audiência pública? Porque eu não me lembro de ter acompanhado nenhum caso, né, nenhum lance sobre essa situação em específico, né? E também a localização dos terminais. Eu vi que você mostrou ali a melhoria do terminal ao lado do Banco do Brasil, mas se pensando em que tipo de veículo vai ser utilizado, a gente vai ter uma dificuldade enorme ali mesmo, como você próprio colocou na questão do trânsito, né? Até porque é um local totalmente trancado, horrível de mobilidade, né? Então,
quem efetivamente definiu esses locais, quem definiu as linhas, a questão dos veículos que vão ser utilizados, né, tanto nas linhas principais, vamos falar assim, que liga terminal a terminal, que liga terminal ao final da linha, que liga terminal a outro município, quem vai definir qual veículo vai ser utilizado, se vai ser um veículo articulado, se vai ser um veículo simples, se vai ser um micro, né, isso é definido pela própria equipe que vai gerir, ou os municípios vão ter participação nessas definições. Início e final da linha, quem define, vamos supor a linha do Morro da Boa Vista, se vai parar no quilômetro 1, se vai parar no quilômetro 5 ou no 10, né? Essa definição é feita por quem também, ou se já foi, e se foi quem fez, né? A questão do Planmus, né? Ele vamos falar assim, ele vai estar ligado ao DETER, ele vai ser gerido pelo DETER, ele vai ser fiscalizado pelo DETER. Como é que vai funcionar até para que a gente saiba como funciona depois, né? Como é que vai funcionar depois o acompanhamento dessa gestão, né? Não só a nível de horários né, pré-estabelecidos, né, o cumprimento dos horários, mas cumprimento de valores, reajuste de valores, né? Se tudo isso se vai ser, né, gerido ou se somente vai ser fiscalizado pelo DETER. A definição também dos horários dessas linhas, né? Você falou que isso depois vai ter que ser feito um estudo. Esse estudo é a posterior mesmo, ou já foi feita alguma coisa para saber, né? A linha estiva, por exemplo, que você falou ali, ela vai ter quais horários, né? Todas as outras, né? Qual vai ter mais horário, qual vai ter menos. Então essas definições aí, se elas já existem, se existem quem definiu ou quem participou da definição, né? E se não, como é que vocês pretendem fazer essas definições, né? E inclusive a possibilidade de inclusão de novas linhas, se foi definido pelo estudo ou se foi definido pelo executivo municipal, né? Aí até para saber como que se faz para solicitar a inclusão de novas linhas, né? Eu acho que era isso. Obrigado. Coloquei aqui nesse slide para tentar explicar. Primeiro, começar de uma pergunta no meio ali que é mais rápida. A gestão, pelo lado do Estado, o responsável seria a SUDERF, a Superintendência da Região Metropolitana. Quanto às definições, vamos lá, fez o edital, começou a operar o sistema. As definições estratégicas, principalmente de tomadas de decisão importantes, de linhas, questões tarifárias e tudo mais, é por um colegiado que inclui a SUDERF e representante de cada uma das prefeituras, né? Essas definições precisam ser assim. Claro que dentro disso aí tem especificidades que vão estar naqueles contratos de programa que ainda tem cláusulas a serem definidas. Então, mas do lado do Estado é a SUDERF, não mais o DETER. Isso, que é uma das razões desse projeto de lei estadual, é isso, né? Na região metropolitana sai do DETER e vem para a SUDERF. Quanto a como foi elaborado esse projeto, ele começou lá no começo primeiros meses de 2016, utilizando dados de pesquisa do Planmus, né, que já tinha bastante dado, e aí foi, ser bem transparente, uma garimpagem de dados e informações com as empresas, com os municípios, com o DETER, e algumas pesquisas de campo para definir, para ter uma ideia bem precisa da quantidade de passageiros que hoje pagam tarifas e que determina hoje uma arrecadação do sistema. Para ter em linhas bem por cima, o sistema arrecada em torno de R$600 mil dia hoje, para terem ideia em passagens, né? Considerando os 8 municípios como um todo. A partir dessa questão financeira que foi definida também em algumas conversas com os municípios, nenhum hoje tem condições de colocar subsídio no sistema, ou seja, toda essa operação vai ser paga pela tarifa do usuário, né? Sem aporte adicional de recursos. E isso definiu o nosso teto, colocando assim. E aí teve uma equipe desse laboratório de transportes lá da Universidade Federal, junto com a SUDERF, que fez revisão de itinerário de linha, uma por uma, de horários e tudo mais. Aí a gente chegou lá em meados, um ano depois, metade de 2017 mais ou menos, chegou nessa primeira proposta de operação. Linhas, horários, itinerários e organização desse sistema. Essa proposta, desculpa, antes de eu entrar nisso, essa proposta foi apresentada em apresentações públicas, uma em cada município, né?
mesmo antes de chegar nas apresentações, a gente teve as primeiras reuniões, depois desse esboço feito e antes da apresentação pública, reuniões com todos os municípios. Foi uma ou outra, até o prefeito Ramon aqui participou, o Chapecó participou, o secretário Matheus também. Na época, em relação ao transporte, é o Chapecó que sabia mais dessas questões de demandas. Foi aí, inclusive, que 2 linhas de morro foram inseridas depois, né? 3, até o Bela Vista, Boa Vista e o Ivo não existiam, né, na proposta original. Então foi essa a primeira apresentação do esboço para os municípios, dali já saíram algumas adequações. Aí foram apresentadas nessas audiências públicas, né, e debate público em cada um dos municípios. A partir dali saíram novas modificações, né? Não só aí de linhas específicas e horários, mas juntando várias colaborações de várias audiências públicas. Não é tão simples quanto fazer a alteração que uma pessoa pediu. Às vezes tem muitas sugestões e aí você revê uma parte como um todo, né? Isso foi visto também. Definição do terminal. Isso teve uma discussão, algumas discussões, na verdade, que a questão de terminal aqui próximo do centro do município, ou lá no bairro Janaína, que é próximo da divisa. E aí, por levantamentos, questões técnicas, também a gente mostrou que, pelo menos a nossa visão é, nesse momento, um terminal em Biguaçu, o primeiro, que pode existir outros no futuro e provavelmente vai ser bom que existam, faz mais sentido ficar na área sul do município. A melhor explicação é que, como quase 80% dos usuários de ônibus saem do município para o sul da região, São José, Florianópolis, Palhoça, é ali que é o melhor lugar para fazer essa integração, né? Que é na parte sul do município. Por questões, se ele fosse colocado no centro do município, aí eu cito, todas as pessoas que quisessem fazer, todos que moram entre o centro de Biguaçu e o limite sul do município de Biguaçu, se quisessem integrar, teriam que fazer um deslocamento negativo para o terminal localizado no centro, e lembra que eu estou falando de 80% dos usuários, grande maioria, para depois seguir viagem para outro local. Nada impede de ter 2 terminais. Só que a gente começa aos passos que a gente consegue dar conta agora, né? Nada impede de ter um outro terminal, se fosse possível viabilizar a curtíssimo prazo, poderia inclusive ser incluído, mas nas conversas que aconteceram isso não era viável, inclusive. Célio, só um minutinho. Avaliando de repente na questão da mobilidade, até você pode ter razão no que você fala, e acredito que deva ter estudos que comprovem o que você está falando. Mas se você avaliar a questão mercadológica do município de Biguaçu, essa é a pior estratégia. Você está levando a população inteira, tanto do município de Biguaçu quanto dos municípios vizinhos, que é Antônio Carlos e Governador, para fora do nosso município. Ou seja, o nosso comércio efetivamente vai ser muito pouco explorado. Você está valorizando a utilização do comércio de Florianópolis e São José, que é o que hoje já acontece, pelo fato de a gente ter poucas linhas de ônibus ou poucas paradas de ônibus dentro do nosso município. As paradas elas são na marginal da BR praticamente. Você faz com que os passageiros, eles, poxa, não vou descer aqui para atravessar uma passarela para ir no mercado se eu posso parar lá na frente do Compre Forte de São José, por exemplo. Sim. Se o ônibus vai parar na porta do Compre Forte. Então, quer dizer, mais uma vez nós estamos fazendo o quê? Levando a população para fora do nosso município. A população vai num terminal que está lá na divisa com São José, e ele não vai pegar um outro ônibus lá para voltar num Mercocentro aqui na praça. Ele vai pegar um ônibus e vai no Compre Forte, no Big, no Angelone, no outro que está lá fora. A sua pergunta foi específica, mas aí então a explicação não ficou completa. Terminal no sul do município, o ponto de maior atratividade de comércio do município está aqui na área central, né? Ou seja, todas as linhas que estão ao norte do centro do município é fácil de resolver, porque elas vêm do norte do município, elas passam pelo centro de Biguaçu e elas seguem viagem até o terminal, né? Então quem quer descer em Biguaçu, descer no centro de Biguaçu, trocar de ônibus no centro de Biguaçu, vai poder fazer com essas linhas. A linha segue viagem, mas o passageiro desce e troca de ônibus se quiser. E mesmo Não, mas não são todas, né? Eu estou falando essa é a explicação para as linhas do norte, certo? Norte e oeste do município. Todas as linhas entre o terminal, entre o centro de Biguaçu, a estratégia entre o centro de Biguaçu e o terminal que foi a mais difícil, até teve algumas conversas, porque aí tem os bairros localizados aqui. Eu quero que as pessoas acessem o centro de Biguaçu, quero facilitar para que elas acessem o centro de Biguaçu e não só facilitar para que elas saiam do município, é claro. Ao mesmo tempo, eu sei que muitas pessoas hoje
mais pessoas saem do município do que ficam dentro. Então, foram criadas linhas, pena que eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar especificamente. Foram criadas linhas tanto que vão para o terminal, como que vão para o centro de Biguaçu, em estratégias diferentes. E eu preciso... Acho que a gente precisa de mais tempo e detalhamento para conseguir mostrar como isso foi feito nessa parte entre o centro de Biguaçu e o terminal. Para mostrar que sim, esses serviços que acessam o centro de Biguaçu também existem nessa parte. Né? Ao norte e oeste do município, a gente consegue servir o centro com as mesmas linhas que vão para o terminal, não tem o porquê criar linhas específicas. Essa questão de trazer todas as linhas para o centro, que vai ser um volume, um número muito grande de veículos, isso não faz diferença se é uma linha municipal ou intermunicipal. Né? A intenção de passar no centro. Em linhas gerais, teve até uma conversa, sugestão do pessoal da CDL e outras questões, também defendia muito essa questão de não, tem que ser no centro, o terminal tem que ser no centro porque a gente quer que as pessoas vão para o centro de Biguaçu. E aí a estratégia tomada foi, a estrutura terminal não precisa ficar no centro. A estrutura terminal tem um objetivo bem específico, que é abrigar um número grande de passageiros que vão descer de vários veículos e entrar em linhas troncais, geralmente de veículos maiores. E essa demanda de passageiros está mais saindo do município do que ficando. Só que o centro de Biguaçu continua sendo um ponto de integração muito maior que hoje do transporte coletivo, sem necessariamente ter a estrutura de terminal. Eu não preciso pegar as pessoas lá da Rússia ou próximo de Antônio Carlos e fazer elas descerem no centro de Biguaçu do ônibus para trocar de ônibus no centro de Biguaçu. Né? Aquelas que querem fazer isso descem, e as que querem seguir viagem para outros lugares seguem dentro do ônibus e vão até o terminal. Então, eu não coloquei nessa apresentação, mas as premissas, desde o início das conversas com as prefeituras, eram essas, fortalecer as economias e o transporte local. Muitas vezes a gente se via numa situação difícil de resolver, que a situação atual é que a grande maioria que usa o transporte está saindo do município, mas a gente quer facilitar e estimular que eles não saiam do município, que fiquem no município. E aí você tem que achar um ponto de equilíbrio ali para resolver os dois nesse momento. Né? E aí para mostrar as linhas e como isso foi resolvido para cada bairro ali, Fundos, Saveiro, agora faz tanto tempo que eu lidei com todos esses bairros que eu não esqueci o nome de vários. Aí precisa de mais detalhe para você ver. Tem operações assim, enquanto o horário de uma linha Fundos sai do bairro para ir para o terminal, tem a linha circular Fundos que passa pelo Fundos e vai para o centro do município. Sai do terminal, passa pelo bairro Fundos, ou seja, serve o bairro, mas segue viagem até o centro, porque aí passageiros do bairro conseguem pegar essa linha, a mesma que sai do terminal e vai para o centro, ele pega no bairro para ir para o centro, e assim vai. É umas estratégias assim de operação de ônibus para resolver esses deslocamentos. Oi? Sim. Tá. Isso, certo. Sim. O ruim disso, que é um dos problemas, aí ampliando para a região metropolitana hoje, é que aí, digamos que esse passageiro está no ponto de ônibus. Essa linha que vai só até o centro ou só até Janaína tem um preço. A linha que vai para Florianópolis tem outro preço. Né? Uhum. Não. Sim. Eu vou chegar... Certo. Uhum. Até... Uhum. Sim. Tá. Aqui em Biguaçu tem os dois, então. Tem tanto linhas diferentes como a mesma linha. Dependendo do horário, né? Tá. Como que... Hoje funciona bem assim lá em Santo Amaro da Imperatriz. É a empresa que já opera há mais tempo isso. Tá. Entendi. Então, é isso aí ampliado aí para a região toda. Daí deixa só de ser um município. Isso amplia para todas as linhas do município, claro. Inclusive lá, aí que é uma linha que sai de Antônio Carlos, quem pega já dentro de Biguaçu paga menos, né? Não precisa ser. A tarifa não é vinculada à linha.
Porque eu ia dizer, quando você separar as linhas, você diminui a oferta para os usuários, porque aí aquele usuário só pode pegar uma, que a outra é mais cara, né? Ou aquele da mais cara também não pode se utilizar a menor, porque ele não tem integração na frente, assim vai. Então, mas assim, aí para especificidades realmente precisaria de mais tempo, que a gente pode marcar uma reunião, sem problema nenhum. Ah tá, dos veículos, também no edital, dentro desse estudo, aí foi bem especificamente relacionado às capacidades das linhas, as demandas das linhas, para definir as capacidades dos ônibus, né? Entre micro-ônibus, ônibus convencional, ônibus padrão, que é um pouquinho maior, articulado, biarticulado não chega aqui porque não tem demanda, não tem o porquê. Com o foco de tentar retirar os articulados dos bairros, né? Que é mais complicado, todo mundo sabe, a deixar os articulados nas linhas troncais mesmo, né? Do terminal para frente, por exemplo. Mas também definido nesse projeto aí. Até hoje não foi tratado de especificidades além disso. A gente tem uma planilha bem grande, Excel, com várias abas e tal, onde tem lá toda a lista de linhas, com planilha de horários e especificação de veículos, hoje só definidas por tamanho necessário do veículo para atender aquela linha. Não está ainda no detalhamento de se o veículo vai ter motor traseiro, dianteiro, suspensão a ar, suspensão mista, ar-condicionado, essas são outras definições. Mas também dentro dessa... Nelson. Boa tarde, presidente, secretário Chapecó, boa tarde, Célio, vereadores aqui presentes. Só alguns esclarecimentos. Dentro do plano de mobilidade urbana, a qual o transporte coletivo também está incluído, os municípios tinham prazo de 2015 a 2018 para fazer a implantação. Agora passou até para abril de 2019 para que todos os municípios esse plano de mobilidade urbana, a qual o transporte coletivo está incluído. Os municípios ainda não fizeram, Biguaçu, São José, Florianópolis também não fez. Isso não vai barrar o desenvolvimento do projeto? Outra situação que eu queria deixar claro, hoje os 8 gestores públicos dos municípios, eles estão favoráveis, eles estão ajudando, eles querem a implantação desse projeto. Eu queria fazer aqui um apelo, por exemplo, essa indefinição de quem vai construir ou não a infraestrutura dos terminais de embarque e dos abrigos de passageiros. Nós temos brigado aqui, os vereadores todos estão aqui, a região de Tijuquinhas, o Marconi briga muito com isso, eu também tenho brigado, todos os vereadores, quanto à dificuldade que a gente tem, do município tem, de plantar infraestrutura de abrigo de passageiros ao longo da BR-101. E a situação, com a assinatura do convênio entre a superintendência e o município, se essa incumbência vai ficar com o município, que já tem dificuldade de gestão, de implantar, de fazer um novo abrigo de passageiro ao longo das marginais, e onde não tem marginais da BR-101, ou se essa incumbência vai ser colocada na licitação, e que deveria ser o certo, tanto as plataformas de embarque, desembarque, abrigo de passageiro e a construção dos terminais, porque se dependermos do governo do Estado, meu amigo, pode ter certeza que nós estamos com a vila militar aqui, depende da infraestrutura do governo do Estado e não sai. Eu queria deixar esse apelo aqui para você, para que essas infraestruturas fossem feitas pela empresa. Qualquer mudança a nível municipal, aumento de rota, de criação de mais rota, o município vai ter que encaminhar esses procedimentos para a superintendência, que vai dar o aval para a implantação dessa situação ou não? Ótimas perguntas. Primeiro, plano de mobilidade. Sim, os prazos foi estendido umas 3 vezes já, né? Nenhum município aqui tem. Muito importante que tenham. Até o momento a gente não vê nenhum empecilho que ele possa barrar esse projeto de integração. O que ele pode, sim, e vai ser muito bom para o município, mesmo com o sistema já em operação, indicar melhorias de rotas, de horários e de itinerários de ônibus, né, a partir dos estudos feitos para o plano, com certeza. Mas não se cria nenhum empecilho. O maior, que se eu não me engano foi retirado nessa emenda, nessa lei aprovada esse ano, que era a restrição ele não pode usar recursos do Orçamento Geral da União para investimentos. Segundo o Ministério das Cidades, os municípios que não tiverem o plano de mobilidade urbana até abril de 2019, todos os projetos a nível federais
para investimento será travado, os municípios não vão ter acesso. Isso. E com certeza vai influir diretamente na implantação do transporte coletivo regionalizado. Nessa operação não influenciaria, até porque, como eu mencionei, essa operação de ônibus hoje não envolve recurso nenhum, né, do público. A operação de linhas, concessão, porque tudo é investimento do privado que ganha a concessão. Em relação a investimentos do município em infraestrutura, se ele quiser dinheiro, aí sim, aí vai ser barrado, com certeza. Definição de linhas, horários, rotas do município em si. Isso é... Antes disso, teve a pergunta sobre... Tinha a ver com os contratos de programa. Os pontos de ônibus, os abrigos, pontos de ônibus. Tá. Os pontos de ônibus, vou separar. A proposta para essas plataformas de embarque, de pré-embarque, para sistemas de BRT e tudo mais, a proposta é fazer uma concessão separada, não com a mesma empresa que opera, dessa infraestrutura. A proposta até hoje vem por meio de uma parceria público-privada, que tem um projeto já bem avançado. Até ele parou porque o Estado não tem recursos, todo mundo sabe, o projeto em si está parado lá. Mas tem um projeto já bem detalhado para a construção de corredores de BRT, faixas preferenciais de ônibus e estações de embarque, né, para esses sistemas de BRT. Só que mais no miolo central ali, que pega entre o sul de Biguaçu até Florianópolis, até o terminal de Palhoça. Mais ou menos hoje seria a primeira etapa. O Plamos coloca lá como num horizonte de 25 anos, que essa infraestrutura se estenderia até lá, não o sul de Palhoça, mas até a BR-282, até o centro de Biguaçu, e finalizando ali 90 quilômetros de BRT, mais 50 e tantos quilômetros de faixa exclusiva. Mas isso é ao longo de algumas décadas. Né? Decisões, sim, sendo otimista. Linhas, horários de ônibus. Desculpa, volto. Eu esqueci de falar. Pontos de ônibus, ou abrigos comuns, né? Isso surgiu já a conversa com alguns municípios. E cabe a decisão, vai caber ao município, na hora da assinatura daquele contrato de programa, ali que colocar uma cláusula desse tipo. Hoje não tem nenhuma imposição de nenhum dos lados, por exemplo, e aí pode depender de município a município. Os municípios pequenos se manifestam a favor de que a SUDERF assuma isso aí, porque os menores até, né, Santo Amaro, Águas Mornas e tudo mais, porque eles não têm pouquíssimas condições de manter. Já alguns maiores já dizem não, pode ser o próprio município que tem. Pode ser algo misto, nos corredores principais, BR e tudo mais, que é mais questões metropolitanas, pode ser feito pela superintendência, e o restante pelo município. Isso está para ser definido ainda, não tem nada nos contratos de programa ali, que são os últimos documentos, o último documento lá antes do edital. E está aberto, para falar bem a verdade. Isso depende muito da condição de cada município, né? Já essas estruturas maiores, aí por essa concessão separada. Se colocar na mesma concessão da operação é complicado, porque é difícil depois não levar essas melhorias para a tarifa do ônibus, o que é muito ruim. Se a tarifa tiver que pagar ainda por abrigo de ônibus e tudo mais, ela vai lá em cima, não tem jeito. Por isso separar as concessões. Definições de linhas, horários é outro ponto que vem sendo conversado com o CODERF. Vai com os contratos de programa. Até o momento, o que se pôde chegar de linha de base é assim: qualquer modificação no município, lembra que a gente está integrando os serviços de municípios, considerando que modificações em um município muitas vezes têm impacto no município vizinho, é normal. Modificações dentro de um município que não afetem nem financeiramente, não afetem financeiramente outros municípios ou a operação de ônibus dos outros, o município decide sozinho. Modificações que depende desse contrato de programa mais uma vez. Ele não está escrito esse contrato de programa. Isso é uma conversa bem direta entre a superintendência e cada um dos municípios. É uma conversa super importante. Modificações que têm um impacto financeiro. Biguaçu quer colocar essa linha, uma linha de ônibus nova com 10 horários por dia. Hoje, a gente olha lá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Num determinado momento, essa linha, se colocar ela, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar ou aumentar a tarifa para criar uma linha nova. Aí cabe ao município decidir se ele quer subsidiar talvez uma nova linha, ou se ele aceita fazer modificações no sistema municipal para tirar um horário daqui ou acolá, modificar algum itinerário para viabilizar uma nova linha.
Ou uma última alternativa, que é a mais difícil sim, é chegar no consenso do colegiado para que o Biguaçu possa colocar e impactar as tarifas de outras localidades, o que é ruim, dificilmente não vai acontecer. Resumindo, muitas das discussões vão parar na questão financeira de contratos, né? Que não é nada diferente do atual. Hoje, por que a Biguaçu não coloca uma linha de ônibus hoje? Porque ela não tem a mínima ideia se vai ter demanda de passageiro para pagar a tarifa para pagar aquela linha, né? Entre outras razões, né, técnicas. Mas os municípios hoje sofrem com os mesmos problemas. Florianópolis também tem. Quer botar a linha nova? Da onde vai sair? Se o município conseguir subsidiar, está resolvido. Não tem o que discutir, não tem o que impedir, não tem o que proibir, né? Tudo aquilo que o município proponha, não impactando os demais, o município resolve sozinho. E aí dentro dessas decisões vão ter especificidades que a gente não consegue nem prever hoje, né? No tempo certamente vão existir. E aí precisa ter cláusulas no contrato de programa que preveja essa resolução de conflitos, por exemplo. Mas não é levado para a SUDERF, é levado para o colegiado, que vai ter a SUDERF junto com os municípios. A SUDERF vai fazer o papel técnico, né? Assim, ó, essa linha, para operar ela, precisa de tantos veículos, a gente tem uma demanda de passageiros previstas ou não, vai custar tanto para operar ela, essa é a situação. Quem diz não ou sim não é a SUDERF sozinha. Isso é importante dizer. Só mais uma esclarecimento. O quanto esse passivo jurídico aí que o Ministério Público está exigindo que o DETER faça coisa, como a superintendência vai trabalhar se realmente tiver que fazer um contrato, fazer um contrato tampão? Ah, tá. Esse até foi bem resolvido com a promotora Darcy Blatt, no DETER. Ela, devem ter ouvido, saiu na imprensa uns meses atrás, ela tinha um inquérito civil, que estava quase virando uma ação civil, para licitar essas intermunicipal do estado inteiro, né? Que aí envolve linhas rodoviárias também. A gente conversou, apresentou para ela o projeto, o programa, os desafios que tem para tirar do papel, e aí ela separou esses dois inquéritos. A região metropolitana não está nessa ação que ela abriu contra o DETER para licitar. Ela mantém um inquérito civil, que ela quer acompanhar, e tem razão, né? Tem que cobrar. Mantém o inquérito civil, mas não há nenhuma ação obrigando nada dentro da região metropolitana hoje. Só fora. O restante do estado, tirando a região metropolitana. Mas só ótimas perguntas. Tem até, deixando bem claro, tem essas perguntas específicas sobre essas definições. São definições que precisam ser tomadas em conjunto. É difícil de dizer o que é certo e o que é errado, né? Sabendo que as definições de um município impactam em outros, é algo que tem que se conversar e chegar como que vão ser tomadas essas decisões. Não tem nenhuma posição, não tem nenhuma cláusula escrita sobre isso ainda. O estado do qual? Do DETER? Então, isso. O DETER não é por culpa de uma pessoa ou outra, né? Essa situação de anos que hoje eles não têm os números para poder licitar o sistema. Eles precisam de dinheiro para elaborar o projeto para montar um edital. Que foi uma dificuldade que a gente já passou aqui. Menos mal. Mais de um questionamento, já estamos a 5 minutos da sessão. Quero agradecer a presença do Célio Stoltz, esse sobrenome não vou, né? Stoltz. E acho que foi válida a tua vinda aí, a gente conversou, conseguiu tirar algumas dúvidas e conhecer melhor o projeto, que foi importante. Pelo menos a gente vai poder passar alguma informação àqueles que nos perguntam. E, apesar de que a informação não é muito boa, vai demorar um pouquinho, né? Mas então, mas pelo menos a gente está sabendo que realmente a coisa está encaminhada e que está dependendo agora, principalmente do segundo passo aí, que é a Alesc aprovar o projeto, né? Vamos ver se nossos deputados aí a gente consegue mobilizar alguma coisa para a gente fazer isso aí. Agradeço também a presença do nosso amigo Chapecó, né? E quero deixar a nossa casa aberta, se precisar de alguma coisa, nos ajuda para nós poder dar alguma informação aí para agilizar isso aí também, a gente está à disposição. Obrigado pela presença, quero agradecer a todos os vereadores também pela presença na reunião. Declaro encerrada a reunião.